Caio, para você, o que é família? Você acredita na tradicional família brasileira? Eu não sei nem o que é isso. Você acredita que existe só um formato de família? Família brasileira tradicional sempre foi uma mulher subserviente, na média. Pai sacana, que tinha uma amante fora, duas amantes, comia uma secretária, outra, trepava com alguma menina que desse mole no trajeto do caminho, só não deixava a mulher saber. A mulher fingia que não via, que não sabia, para não arranjar confusão. Os filhos sabiam que aquele casamento ali era uma união social para factibilizar a criação dos filhos e depois a velhice dos pais. A família tradicional brasileira sempre foi essa. Nunca foi nada além disso. E com muita hipocrisia. Muita hipocrisia. A família tradicional brasileira é hipócrita ao extremo. E eu sempre conheci essa família tradicional. Em 4 filhos sempre teve um que era gay. E todo mundo encobria. A maior parte dos maridos traíram e traem. As mulheres são amarguradas, tristes, infelizes. A tradicional família brasileira, se fosse boa, não estaria se esfacelando. Ela só está se esfacelando porque ela é horrível. Olha, eu nunca quis ter uma tradicional família, nada. Eu só quis ter uma família que aprendesse a se relacionar no Evangelho. Então aqui na minha casa não tem nenhuma crise de família tradicional brasileira, porque eu nunca procurei nenhuma família tradicional, eu só tentei ensinar o amor uns pelos outros. Então o que a gente tem aqui são filhos que me amam a minha mulher, amam uns aos outros, os irmãos de DNA e os irmãos de acolhimento, de amor. Amam, não existe separação, não tem muralha, não tem barreira, não tem perseguição de gênero, não tem opressão de nenhuma natureza. Todo mundo é comedido, todo mundo é moderado, todo mundo se ama, todo mundo quer o bem do outro. Essa é a minha família do Evangelho, que não tem nada a ver com essa tradicional família brasileira, que sinceramente é um modelo esgotado. Vocês vão brigar por isso aí, vão até matar por isso aí, mas não tem mais volta. Não tem mais volta. Sabe por quê? Quem começou isso aí, o pessoal fica acusando aí a ideologia de gênero. Sim. Mentira! Quem começou o esfacelamento da família chamada brasileira? Família tradicional. Os homens heterossexuais, comendo tudo que é mulher, traindo as suas esposas para todo lado, se divorciando e não querendo pagar nem pensão alimentar aos filhos. Sim. Aos milhares, olha, pega vídeos meus, ou livros meus, eu estou dizendo isso há 35 anos. Eu estava dizendo o seguinte, desculpem os pudicos, eu estou dizendo há 35 anos. Isso vai dar merda. E a merda está aí. Aí vem o pessoal dizer que é ideologia de gênero. Não, antes dessa idiotice do PT nas escolas, que é mais ou menos recente, os homens vêm esbagaçando suas famílias, deixando as suas mulheres, pagando pensão obrigado na justiça, senão eles abandonam. Quem desconstruiu, quem tirou a coluna, quem tirou as vértebras, quem tirou o líquor da espinha da família brasileira foram os machos heterossexuais inconsequentes e irresponsáveis que concentraram a família na mulher, que sozinha tem que ser pai, tem que ser homem. Eu comecei a ouvir há 25 anos atrás um monte de mulher cansada de homem dizendo, olha só, pastor, eu tenho uma amiga legal pra caramba, eu sinto falta da penetração masculina. Mas se for para eu viver apanhando, maltratada, abusada como eu estou, desculpa, eu tenho uma amiga que gosta muito de mim, eu gosto muito dela, pelo menos vai ser a melhor companhia para minha velhice. Eu estou ouvindo isso há mais de 30 anos, bro. Não está valendo a pena. Não, porque os homens não existem. Homem só existe em passeata machista, querendo matar os outros. Anti-gays, mas eles mesmos não são pró-vida, não são
pró-esposa, não são pró-filho, não amam, não cuidam. Eles acham que dá para organizar a família por legislação contra os que pensam diferente, sem mudar a essência de nada. Então, quando houve a eclosão da liberdade de manifestar, psicologicamente falando, que tipo de identificação de gênero a pessoa gostava de ter, ou gostaria de ter, ou tinha afinidade com ela, e houve a liberdade para essas manifestações, especialmente porque são casas de mulheres criando seus filhos. Antigamente tinha aquele padrão machista masculino plantado dentro de casa, os filhos tinham muito mais temor de expressarem-se. Mas com a mãe, todos eles sabem que eles vão encontrar muito mais condescendência, carinho, compreensão, colo, amizade, entendimento. Claro. Foi manifestando, não é que surgiu. Eu já expliquei isso muitas vezes, não vou repetir aqui agora o fenômeno inteiro. Mas a eclosão foi aumentando. Aí você vê a maioria desses pais que estão brigando pela tradicional família brasileira. Deixa eu tomar um exemplo de um no meio de milhares. Sim. Um pai dos mais ligados ao capitão, dando tudo, dinheiro, grana, tudo para o capitão. Enquanto isso, queria internar a esposa dele, que tentou o suicídio ano passado 3 vezes, numa clínica chula, horrorosa, ele riquíssimo, riquíssimo, aqui na cidade. Não fala com os filhos, odeia os filhos, odeia os filhos. Que isso, cara? E é um defensor da família brasileira. Da família brasileira. E como ele, milhares de outros. Geralmente os que se levantam em nome da defesa da família brasileira são aqueles que na prática não dão amor à família brasileira. A maioria das vezes é assim. É tudo ridículo, é tudo hipocrisia. É a hipocrisia, é o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus que se juntou na política. Vamos lá. E você acredita que só existe um formato de família? Eu não. Você acha que vai diversificar isso? Não, cara, veja de onde a gente está vindo na Bíblia, o formato de família na Bíblia. Você quer instituir o que formato de família? De Jacó? Vamos instituir o formato da família de Abraão. De Abraão, vamos lá. Uma esposa oficial, Sara, e na hora que ela não conseguir dar conta do recado, uma egípcia gostosa chamada Agar, com quem eu posso... Tradicional família de Abraão. Eu posso ter o meu H, ela... Só no H. Só no H e tal, a família tradicional de Abraão. Não é? A única família monogâmica daqueles patriarcas foi Isaac e Rebeca. E foram só os dois, tiveram lá 2 filhos que se deram mal pra caramba, Esaú e Jacó, queriam se matar. Tradicional família de Isaac. Sim. Ele e a mulher não se deixaram, mas os filhos queriam se matar. Deu pau lá embaixo. Família, tradicional família de Jacó. Aí, meu amigo, são 2 esposas imediatas, irmãs uma da outra. Opa. Casou com 2 primas. Jacó. E Jacó. Irmãs uma da outra. E Jacó. pegou todas elas, aí quando elas não aguentavam mais parir, uma delas não era muito fértil, era a que ele gostava mais, a mais gostosa de todas. Mulher de Jacó? A mais nova, que ele gostava mais. Ela não dava muito filho. A mais velha, que era uma parideira danada. A outra era mais? Aí a outra era mais estérilzinha. Aí ele pegou e falou a ela falou: olha, meu amor, eu não tô te dando filhos, eu vou arranjar aqui umas criadas gostosas, cheirosas, você pode comer à vontade, e todo filho que elas nascerem eu vou considerar meu e teu. E ele já colava. Aí ele produziu. Ele já colava. Aí ele já colava. Ele já colava lá. Aí a outra, que era parideira, foi ficando velha, o ventre foi cansando, ela chamou e fez a mesma proposta. Ele disse, claro. Aí ela arranjou várias
procriadoras e ó, Jacó mandou pau. Só filhos homens foram 12, fora as meninas. Olha isso. Isso é a tradicional família de Jacó. Jacó. É bíblico. É. É bíblico. Você quer qual? Tem base bíblica. Família de Sansão não Davi, dá pra fazer. Davi. De Sansão. Davi! Davi, cara. Família de Davi, cara, tradicional família da monarquia messiânica de Davi. Davi, vamos lá. Uma calamidade. Segundo o coração de Deus. É, casou com Mical, filha de Saul. Ah. O pai o perseguiu, ele fugiu. Ficou muito tempo fugido, sem nem contato nenhum com a menina. Anos. Quando ele volta, o pai tinha dado a moça em casamento por outro cara e ela se apaixonou pelo outro cara. Ih, ele perdeu. Aí o Davi ficou com ódio. Quando ele começou a tomar o poder, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Hã? Ele mandou expulsar o marido de Mical, levou Mical para o palácio dele, disse: eu não te pego, não te como, mas ninguém te toca. Que é isso? E ela ficou lá no confinamento do palácio dele, e o cara que era apaixonado por ela e ela por ele, Foi chorando o resto da vida por causa do orgulho messiânico monárquico de Davi. Lindo, né? Lindo. Maior respeito por seu Davi. Aí, no caminho, enquanto ele era um foragido, ele foi pegando mulheres. Ele teve 8 esposas. Davi. Família tradicional de Davi. Família tradicional de Davi. E de onde procederam os reis da sua dinastia foi justamente do caso extraconjugal que ele teve com Batseba, cujo marido ele mandou matar. Família tradicional de Davi. Não cuidava com amor dos filhos, de modo que um filho se apaixonou por uma meia-irmã e comeu. Ela foi reclamar que tinha sido estuprada pelo irmão, meio-irmão dela, ele não fez nada. Aí veio o irmão da estuprada, que era Tamar, o Absalão, foi e matou o irmão, meio-irmão dele, Amnon. E ele também não fez nada, só exilou o Absalão 3 anos no lugar perto. Encostou ele lá. Na casa de um rei parente, mas não teve um diálogo. Depois trouxe o Absalão de volta sem nenhuma conversa. Deixou a amargura crescer no Absalão a ponto de que Absalão tramou contra ele, tomou o reino. E ele teve que enfrentar o filho, e o filho foi morto. Tradicional família de Davi. Que é isso? E aí depois da morte dele, foi uma matança só. Os filhos que sobraram foram se degladiando e por fim Salomão matou Adonias para reinar com mais soberanias. Soberanias? Tradicional família de Davi. Você quer o quê? Família do profeta Oséias? Que era ele com aquela Gomer que dava para todo mundo. Sim. E ele era o profeta do corno manso. Famosa Gomer. A famosa Gomer. Vocês querem o quê? A tradicional família de Oséias? Querem qual? Qual família que vocês querem? No Novo Testamento não tem nenhuma família tradicional. E daí Jesus acabou com a família tradicional dele, você notou? Maria e os irmãos. Primeiro eles queriam prender Jesus, Marcos 3, porque disseram que Jesus era louco, estava louco, fazendo o que fazia, como fazia. Chegaram lá para prendê-lo. E ele relativizou a Maria e os irmãos, quando mandaram dizer que ele fosse lá para fora que eles estavam chamando. E ele disse: minha mãe? Meus irmãos, quem é? Que modelo de família é essa? Minha mãe e meus irmãos são todos os que fazem a vontade do meu pai. Eles são. Na cruz, ele podia ter dito: ó, Maria, minha mãe, procura a ajuda de Tiago, de Judas, de Simão, dos teus filhos, dos meus irmãos mais novos, das minhas irmãs. Tinha uma multidão de DNA, de consanguinidade vinculada a ela. Mas ele falou o quê? Ele disse para João, que não era filho dela, ser aquele que a cuidasse dela. E disse para ela que o filho que iria cuidar dela até o fim da vida seria João, que não era filho dela. É o modelo da família de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã. Minha mãe. Minha mãe. Da minha família, eu tenho filhos de DNA e tenho filhos do DNA da minha alma.
E é o modelo da família de Jesus. A família de Jesus é a família de quem se encontra em torno do amor de Deus. Aí o resto, gente, eu não sei nem do que vocês estão falando, porque eu só consigo enxergar a hipocrisia, porque eu estou atendendo a tradicional família brasileira há 45 anos e é só esgoto, porcaria e dejeto. A gente não chegou aqui sem a tradicional família brasileira. A tradicional família brasileira que nos trouxe até aqui. E agora a gente quer resolver isso com decisão governamental e com lei. Como se a gente conseguisse isso sem amor, sem carinho, sem relação, sem entrega, sem convívio, sem dedicação da vida inteira. São muito idiotas, são filhos abomináveis, os senhores. Caio, agora de todas as famílias que você citou, de Abraão até agora, até aqui no final... Bom, tinha de Noé também, né, que eu deixei de lado. Que o filho dele, o Cão, depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, fez um vinho, tomou um vinho, e aí tomou um porre. Ficou nu na tenda com a bunda de fora. E aí? E o texto hebraico nos dá a entender que o cão passou, viu aquele bundão branco, foi lá e conferiu. É mesmo? Por isso é que a maldição, quando o Noé levanta e fica sabendo do que houve, não dava para amaldiçoar um filho até a última geração só porque ele viu a tua bunda nua numa tenda, porque você tomou um porre e ficou desvestido por conta própria. Não dá. O texto hebraico dá a entender que foi uma violação de ordem mais profunda e sexual. A tradicional família de Noé. Ele entrou com arca e tudo. Com arca e tudo. É, ele botou a arca como supositório no velho. Sei. Mas e aí, bro? Aí é que eu te pergunto, você vê nessas famílias todas que você citou, você vê nelas a hipocrisia da família brasileira ou não? Era uma coisa deles, da cultura deles. Olha, eles falavam muito mais nas porcarias deles próprios, tanto é que está escrito no livro da família. A Bíblia é o livro da família de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? A Bíblia é a biografia da família de Abraão, Isaac e Jacó. Do que veio antes de Abraão e do que veio depois de Abraão. É a história da família de Abraão, Isaac e Jacó. Da família Abraão. É o livro da família. Está tudo escrito. Em nenhuma família aqui você vê essa sinceridade. Não vai escrever. Não, a mentira é enorme. Eles são os demônios, mas eles posam de santos.